Atenção, vida longa, bem-estar, cuidado, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. Olá, muito boa tarde a todos. Está começando mais um Metrópole Saúde, hoje sexta-feira, comigo, Tarsila Alvarindo, que fico com vocês até às 5 da tarde. Na operação, Zé Silva. Muito boa tarde, Zé. E com a gente hoje no estúdio, a doutora Cássia Matos. Ela é nefrologista, diretora do INED, Instituto de Nefrologia e Diálise. A gente vai conversar hoje com ela sobre prevenção da doença renal crônica. Você que está aí, quer entrar em contato com a gente, quer mandar sua sugestão, quer mandar sua pergunta, sua dúvida, fique à vontade. 3505-5000, nosso telefone. Pode enviar também pelo nosso portal, que além de ficar bem informado, você também pode falar com a gente direto no estúdio. É o portal metro1.com.br e tem também o nosso WhatsApp, que é o 981553258. Mas eu só queria pedir a vocês que não mandem mensagens de áudio pelo WhatsApp, que a gente não tem como ouvir. Só mesmo mensagens de texto, tá bom? Então, vamos começar o nosso programa já aqui no estúdio com a doutora Cássia. Muito boa tarde, doutora Cássia, tudo bem? Boa tarde, Tarsila. Boa tarde, ouvintes da Rádio Metrópole. É um prazer estar aqui. É um prazer também nosso recebê-la aqui com a gente, pela primeira vez, né? Que bom. É a primeira vez. Doutora, queria começar já explicando um pouquinho para o nosso ouvinte. O que é a doença renal crônica? Ok. Como vocês sabem, os rins, eles filtram, né, o nosso sangue e tiram do nosso corpo impurezas que nós produzimos durante o nosso processo metabólico. Então, na insuficiência renal crônica, existe uma perda progressiva da capacidade dos rins de filtrar o nosso sangue. Essa perda acontece ao longo de vários anos, às vezes décadas. Ela vai acontecendo progressivamente e podendo chegar a ponto de perder praticamente toda a função renal, sendo necessário, então, fazer o tratamento de hemodiálise ou diálise peritoneal. Certinho. Agora, com que frequência ocorre? Tem muita gente na população que sofre com a doença renal crônica, doutora? Sim. A doença renal crônica, no seu estágio final, né, ou seja, quando o rim já perdeu totalmente a capacidade de filtração e o paciente precisa de diálise, hoje no Brasil nós temos cerca de 120 mil pessoas fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal. Na Bahia, nós temos em torno de 6.500 pacientes fazendo diálise, né? Que é a substituição da função renal. Agora, como a doença ela evolui ao longo de anos e décadas, nos estágios mais precoces da doença, onde não há nenhum sintoma, para cada paciente fazendo diálise, nós temos cerca de 20 a 30 pessoas nos estágios mais precoces. Então, se a gente for colocar na população adulta, talvez em torno de 10% das pessoas adultas podem ter algum nível de doença renal, de disfunção renal, que necessitaria de um diagnóstico precoce para evitar que chegue ao estágio final de diálise. É bastante sério. Agora, quais as causas mais comuns, doutora? A gente tem algumas que a gente já conhece, a falta de líquido e tudo mais. Agora eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais sobre isso com a gente. Isso. A doença renal crônica, né, que é essa doença que leva à perda irreversível da função renal, as causas mais comuns são duas doenças que também são muito frequentes na população adulta, que é a hipertensão e o diabetes. Então, todo mundo conhece e tem alguém na família hipertenso ou diabético. Então, cerca de mais ou menos 20% da população adulta tem uma dessas duas doenças, que são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doença renal crônica. Então, todo paciente que é diabético ou hipertenso, ele precisa estar atento à função renal, à sua função renal, avaliar essa função pelo menos uma vez por ano, para detectar precocemente qualquer sinal de que os rins possam estar sendo comprometidos por essas duas doenças. Além disso, existem outras condições, né, que estão também associadas a um risco maior de desenvolvimento de doença renal crônica, que é a obesidade, o paciente idoso, né, o envelhecimento. O paciente mais idoso tem um rim mais frágil, um rim mais susceptível a ter doença renal. Pessoas que têm parentes que já tiveram doença renal ou que já fizeram diálise precisam estar atentas, também constitui um grupo de risco. E várias outras doenças menos comuns, que não valeria a pena a gente citar,
Essas, então, são as mais importantes para que seja do conhecimento geral. Diabetes, hipertensão, obesidade e uma idade mais avançada. Esse é o grupo de risco, assim, mais sério. Isso. Ele tem que ficar alerta mesmo. Ficar alerta, reavaliando a função renal, pelo menos uma vez por ano, porque uma vez detectada a alteração, aí vai precisar de um acompanhamento mais cuidadoso. E como é detectada essa alteração, doutora? Muito simples. Um exame muito barato, um exame de sangue chamado creatinina. É um exame que pode ser feito em qualquer laboratório, em qualquer posto de saúde. É um exame que tem um custo muito baixo, uma creatinina custa menos de R$5 para fazer. Ou então um exame de urina, um exame simples de urina, que a gente chama de sumário de urina. As primeiras alterações que acontecem decorrentes de uma perda de função renal, principalmente na hipertensão e no diabetes, é a perda de proteína na urina. Isso é uma coisa que o paciente não sente nada. Então, isso só pode ser detectado através do exame de urina, que também é um exame muito simples e barato. Quando a creatinina começa a se elevar no sangue, nós já estamos, assim, num segundo momento dessa progressão, quando já houve perda de mais de 50% da função renal. Para você ter uma ideia, a nossa capacidade de adaptação é tão grande, e como nós temos 2 rins, quando essa função renal vai sendo perdida aos poucos, vai havendo uma compensação do próprio rim, a ponto de, quando nós já perdemos mais de 50%, é que começa a dar uma alteração no sangue. Essa creatinina é um marcador, é uma das substâncias, são inúmeras, que são excretadas pelo rim. E na presença da insuficiência renal, ela se eleva no sangue porque ela está sendo acumulada, que o rim não está conseguindo eliminar. Então, quando se eleva a creatinina, já houve uma perda de mais de 50%. Então, a gente precisa realmente monitorar esses exames, fazer o exame de urina, porque existe prevenção. Agora, uma vez detectada, chegou nesse nível que já está a partir de 50%, 80% e tal, existe a possibilidade de evitar a perda total da função renal quando já está no nível muito avançado? E existe a possibilidade também de regredir um pouco essa doença, esse quadro? Sim, doutora? Existe, quando nós pegamos, por exemplo, um paciente hipertenso severo, com uma pressão mal controlada, ou que nunca fez um tratamento. A hipertensão também, infelizmente, costuma ser uma doença silenciosa. Muitas pessoas têm hipertensão e não sabem que tem hipertensão, nunca trataram. E às vezes, quando vai diagnosticar hipertensão, já existe uma perda de função renal. Então, quando nós conseguimos controlar adequadamente a pressão arterial desse paciente, muitas vezes nós conseguimos reverter essa perda de função ou melhorar essa perda de função e manter o paciente estabilizado. Em outras circunstâncias, como por exemplo no diabetes, em outras patologias, essa melhora da função renal nem sempre é possível, mas nós podemos conseguir retardar a progressão da doença. Porque, para você ter uma ideia, a nossa capacidade de adaptação é tão grande que na maioria das pessoas, nós conseguimos conviver bem com a insuficiência renal crônica, até perda de 90% da função renal. Quando ultrapassa os 90%, é que começam a aparecer os primeiros sintomas. E muitas vezes, quando a pessoa sente alguma coisa, já está realmente com mais de 90%, 95% de perda de função, e aí então é que ela vai descobrir que ela tem essa doença, porque nunca houve antes uma oportunidade de ser diagnosticada e de se fazer um tratamento adequado. Infelizmente, a maioria dos pacientes que estão hoje fazendo diálise tiveram exatamente essa história. Estavam trabalhando, estavam levando a sua vida normal, um belo dia ele sente alguma coisa, passa mal, vai para emergência, aí ele fica sabendo que ele está com o rim sem funcionar e que a partir daquele dia ele vai ter que fazer diálise, vai ficar dependente de uma diálise ou de um transplante para poder continuar vivo e melhorar sua qualidade de vida, quando, se isso tivesse sido detectado no início, 5 ou 10 anos antes, ele provavelmente não estaria naquela situação naquele momento. Então é uma doença silenciosa, né? Silenciosa, é uma doença silenciosa. Aí é que a gente reforça a importância do check-up sempre, de você buscar fazer todos os exames, fazer exatamente. Mesmo. Principalmente esses grupos prevenção. De risco, né, Tarsila? Os diabéticos, hipertensos, eles não podem realmente deixar de fazer esses exames preventivos. E até o diabetes, um grande problema são as pessoas que possuem a doença e não são diagnosticadas, elas simplesmente não sabem que tem, né?
o diabetes, a hipertensão, são doenças que aqueles distúrbios metabólicos vão acontecendo ao longo dos anos. Muitas vezes a pessoa não se dá conta de que tem essa doença e no momento do diagnóstico ela já tem várias complicações. E aí a gente destaca as complicações cardiovasculares, né? As complicações cardíacas, neurológicas. Sim. A própria doença renal crônica faz parte desse pool de patologias que o fundo de tudo isso é a doença cardiovascular. Então, essas pessoas normalmente apresentam também distúrbios, dislipidemia, né? Colesterol elevado, triglicérides elevado. Muitas apresentam obesidade, que é a chamada síndrome metabólica, né? Quando você tem hipertensão, alterações da glicemia, colesterol alto, obesidade, às vezes aquela circunferência abdominal aumentada, né? E isso confere um risco grande de desenvolver doenças cardiovasculares e também a doença renal crônica. Então, prevenir a doença renal crônica significa também prevenir as doenças do coração, porque as causas subjacentes são as mesmas. Ótimo, a senhora tocou num ponto muito importante, doutora. A gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Já tem ouvinte na linha para conversar com a senhora. Estamos falando hoje com a doutora Cássia Matos, nefrologista, diretora do INED, Instituto de Nefrologia e Diálise. Você que quer ligar para a gente, 35055000, nosso telefone. O nosso portal, através dele você pode enviar sua mensagem com sua pergunta, metro1.com.br, e tem também o nosso WhatsApp, que é o 981553258. Paulo César na linha 2, Alô? Oi, Paulo César, boa tarde, tudo bem? Tarsila, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, entrevistada. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tarsila, eu sou ouvinte da Metrópole há 300 anos, viu? Sempre aqui no carro. Que ótimo. Participando hoje porque é muito interessante que tem um irmão que faz tratamento de diálise. Sim. E isso aí que a doutora falou, e você acabou de falar, uma doença silenciosa. Meu irmão é uma pessoa normal e na hora para outra apareceu a doença. O que acontece? Hoje ele faz diálise. A minha pergunta é, doutora, eu como irmão, meu sangue é O positivo, e tem que fazer exame e bater tudo certo. Há possibilidade do transplante e eu levo uma vida normal. Como é que é, doutora? Me responde, por favor. Muito obrigado e uma boa tarde. Ok. Olha, vale a pena a gente fazer dois comentários. Um em relação à sua própria saúde. Porque se você tem um irmão que é portador de doença renal crônica e está fazendo diálise, você faz parte desse grupo de risco de ter também uma doença renal. Então, precisa saber qual foi a causa da doença renal do seu irmão. Se foi hipertensão, se foi diabetes, que são doenças hereditárias, né, que tem agregação familiar, ou se foi uma doença primária do rim, que não tem esse componente hereditário e que, portanto, você não teria tanto esse risco de vir a desenvolver doença renal crônica daqui a algum tempo. Então, o médico que for fazer a avaliação dessa possibilidade desse transplante, ele vai conversar com você, vai ver quais são os fatores de risco que você tem. Se tiver tudo bem em relação a essa questão de você não for o grupo de risco, você vai ser submetido a uma série de exames. Esses exames vão incluir a avaliação da função renal e outros exames. Então, se a sua saúde renal estiver boa e você não tiver nenhum desses fatores de risco, você vai poder doar, sim, o rim para seu irmão. E uma outra coisa também é avaliar se o seu irmão é candidato a transplante, porque nem todos os pacientes renais podem fazer transplante renal. O transplante é a melhor opção para a maioria dos pacientes, mas não para todos. Então, a primeira pergunta é saber se seu irmão tem indicação, se o transplante para ele vai ser melhor do que a diálise. E depois, se você também tem uma boa saúde e pode doar o rim para seu irmão. Se essas duas perguntas, a resposta for sim, então você poderá sim doar e vai poder contribuir bastante para a qualidade de vida do seu irmão. Muda completamente, né, doutora? Muda completamente. Transplante renal realmente é a melhor opção terapêutica, tanto em termos de qualidade de vida, como também em termos de sobrevida. Há algumas décadas atrás, o transplante e a diálise, eles tinham equivalência em termos de eficácia, de expectativa de sobrevida. Hoje, o transplante já superou a diálise em termos de expectativa
de sobrevida. Então, a gente tem melhor sobrevida e melhor qualidade de vida para a maioria dos pacientes, mas não para todos. Existem algumas condições onde a diálise vai ser melhor do que o transplante, porque o paciente não tem as condições clínicas devido a comprometimento de outros órgãos e sistemas, outras doenças associadas, de se submeter ao transplante, que é uma cirurgia que demanda realmente que o paciente esteja numa boa saúde, além das medicações que ele vai ter que usar para o resto da vida, medicações imunossupressoras que deprimem o sistema imunológico e traz também efeitos colaterais, que é importante que o paciente esteja com a saúde geral boa, senão ele pode complicar. E depois que fazer esse transplante, tem que continuar se cuidando, né, isso, doutora? Tem gente que fez o transplante e acha que está bom para tudo. Isso é importantíssimo. A gente sempre diz que o transplante renal não é a cura da doença renal crônica. O transplante renal é uma opção de tratamento. O paciente faz o transplante foi bem sucedido, ele vai ter que continuar fazendo tratamento o resto da vida. Ele vai ter que continuar fazendo exames, ele vai ter que continuar tomando remédio. Só que agora, com a qualidade de vida muito melhor, esses exames vão sendo espaçados cada vez mais. Chega uma hora que o paciente só vai precisar ir no médico a cada 3, 4, até 6 meses. Então, ele atinge um patamar de estabilidade que ele fica praticamente com a mesma rotina de uma pessoa que não seria um transplantado, mas sempre tomando as medicações para evitar a rejeição. Certinho. Doutora, já tem 2 ouvintes na linha para falar com a senhora. Vamos lá. Dulcineia, na linha 2, Oi. Oi, Dulcineia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Juliana, né? Tarsila. Tarsila, desculpa, tudo bom? Tudo ótimo. Boa tarde a vocês, todos da Metrópole, a doutora também. Eu quero tirar 2 dúvidas minhas. Eu tenho um colesterol elevadíssimo. E tenho Dulcineia, só um minutinho. Você pode falar um pouquinho mais alto, que a gente não está conseguindo te escutar. Tá? Eu tenho um colesterol altíssimo, viu? E tenho um cálculo renal. Vou até levar o exame agora esse mês para me fazer a cirurgia, lá na Irmã Dulce. Então, eu não estou tomando esses tempos a cibastatina. Será que causa algum problema no rim? Deixa eu ver se eu entendi. Você falou que tem colesterol alto e mais o quê? Cálculo renal. Cálculos renais. Certo. Você não é hipertensa? Não, isso eu não tenho nem diabetes, também não. Será que pode haver consequência para o rim? E também que eu parei o remédio, não estou tomando cibastatina esses tempos. Certo. Olha, o colesterol alto isoladamente, né, não seria um fator de risco para doença renal crônica. Mas você deve estar atenta em relação ao seu peso, se você está dentro do peso ideal, se você está com sobrepeso, como é que está a sua atividade física, se você está tendo uma vida saudável, né? Se você está fazendo atividades, pelo menos 30 minutos de uma atividade física moderada, tipo uma caminhada 5 vezes por semana, tudo isso pode ajudar você a se prevenir das complicações cardiovasculares, né, da dislipidemia que você tem, do colesterol alto. Doutora, vou pedir só um minutinho para a senhora para informações do trânsito na linha com Laura Loura. O trânsito na metrópole. Boa tarde, Tarsila. Boa tarde a todos os ouvintes da metrópole. Boa tarde, Laura. A Transalvador informou que o fluxo é intenso na região do acesso norte, sentido BR-324, e também em toda a extensão da Avenida José Joaquim Seabra, no sentido via expressa. O órgão, contudo, não soube informar o motivo da lentidão, mas disse que viaturas já foram enviadas aos locais. Há registro de lentidão ainda na Rua da Paciência, no Rio Vermelho, e também na Avenida Otávio Mangabeira, Orla, na altura da Sereia de Itapuã. Os usuários do aplicativo Waze relatam congestionamento ainda na Avenida Marilau Ferreira, Bonocô, por conta da retenção no acesso norte, na Avenida Dom João VI, em toda a extensão da via, por causa da lentidão ainda no início da Rua Valdemar Falcão e também na Campinas de Brotas. Além de lentidão no Lucaia, sentido Juraci Magalhães, por causa da retenção também na Avenida Anita Garibaldi, até a altura da Uxal. E na Avenida Luiz Viana Filho, a paralela também a lentidão no sentido aeroporto, entre a altura do viaduto Luiz Eduardo Magalhães e um pouco antes do Fórum Regional do Imbuí. O fluxo é tranquilo na Avenida Juraci Magalhães, Vasco da Gama e também na Avenida Reitor Miguel Calmon. A Transalvador registrou das 7 horas da manhã até agora 3 acidentes com 3 feridos. Laura Lorenzo para Metrópole Saúde. Voltamos, estamos conversando com a doutora Cássia Matos, nefrologista, diretora do INED, Instituto de Nefrologia e Diálise. Eita, quase não sai, né, doutora? Tem Creuza na linha 3, Zé. Boa tarde, Creuza, tudo bem? Boa tarde. Eu queria saber da entrevistada o seguinte, eu tenho 71 anos, sou hipertensa.
o que eu devo fazer para não vir a ter problema renal. Ok, dona Creuza, sua pergunta é muito boa, porque cada vez mais a gente tem pessoas na sua faixa etária, né? A população de pessoas acima de 60 anos tem aumentado muito, e esse grupo é um grupo que tem que estar realmente atento em relação à função renal. E considerando que a senhora é hipertensa, mais um motivo para se preocupar com os rins. Então, primeira coisa que a senhora precisa fazer é manter a sua pressão bem controlada. Então, lembrar que quem tem hipertensão e precisa tomar remédio para manter a pressão controlada, tem que tomar o remédio todos os dias. Cada remédio que a pessoa toma só serve para o dia que tomou. Então, se deixar de tomar 2, 3 dias, naqueles dias que você tomou, você pode ter tomado a vida toda, mas você está abrindo uma brecha no seu tratamento e deixando a sua pressão descontrolada naqueles dias. Então, a regularidade do tratamento é o primeiro ponto importante para quem tem pressão alta. Manter realmente a pressão controlada. Lembrando que, com o passar dos anos, às vezes, o nível de pressão vai aumentando, né? E quem controlava, às vezes, a pressão com uma medicação só, às vezes pode precisar acrescentar mais uma medicação em determinado momento, às vezes 2 medicações. Então, é importante que a pressão seja realmente mantida dentro do nível em torno de 12/8, 13/8 no máximo. E o segundo ponto é avaliar uma vez por ano a sua função renal, através da dosagem da creatinina no sangue e da realização do exame de urina, exame simples de urina, que vai mostrar se na sua urina existe a presença de proteína ou não. Se houver a presença de proteína, mesmo que a creatinina esteja normal, isso pode ser um indicador de que a senhora está evoluindo com comprometimento da doença renal e precisa de um acompanhamento mais cuidadoso a fim de evitar que essa doença progrida e que a senhora venha futuramente a perder totalmente a função dos rins. Doutora, tem mais pergunta aqui. O Efraim, ele diz o seguinte: sou hipertenso diagnosticado há 4 anos, uso Diovan e HCT. Gostaria de saber se o fato de eu ter que usar o HCT já indica um comprometimento na minha função renal. Não, não indica. Você está usando 2 medicações, né? São medicações complementares, sinérgicas, que têm um efeito muito bom para controlar a pressão arterial. E o fato de você estar usando diurético, né? Que é a hidroclorotiazida, não implica que isso significa que existe um comprometimento da função renal. Agora, é bom você olhar seus exames, a gente educa o paciente precisa conhecer, ele mesmo precisa saber olhar o exame, quais são os exames importantes, que todo ano ele tem que fazer creatina, ele vai acompanhando, ele sabe se a creatinina aumentou, se diminuiu, se está aumentando muito rápido, conversa com o médico. Então, se o valor da creatinina estiver acima